Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar a doutora Julieta Guevara. A doutora Julieta Guevara é uma psiquiatra que tem a sua clínica particular, mas é também uma estudiosa de assuntos ligados especialmente à maldade humana. E a maldade humana tem muito a ver com a área da criminalidade, não é? Por isso nós fomos trazê-la para conversar com os senhores sobre esse assunto, ok? Não perca, vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar nesta oportunidade a psiquiatra doutora Julieta Guevara. Antes de mais nada, eu quero fazer uma observação, que a doutora Julieta, e os senhores vão ver já, fala um portunhol bem assimilável, então eu não tive nenhum constrangimento em trazê-la, vocês vão entender todas as suas ideias sobre esse assunto tão importante. Mas a doutora Julieta é uma pesquisadora, como eu já disse, psiquiatra, que vai nos explicar os mecanismos cerebrais de um assassino. Podemos começar falando do famoso programa de televisão americano do psiquiatra forense Michael Stone, sobre o índice da maldade. Ele criou uma escala que vai de 1 a 22, para identificar desde aqueles que matam em legítima defesa até psicopatas, assassinos e torturadores. Doutora Julieta, então, como é que vai a sua clientela? Graças a Deus está indo muito bem, né? Não é? O interesse que este assunto nos traz, eu penso que seria a diferença cerebral. Hoje em dia nós temos uma janelinha para o que acontece dentro do cérebro através da neuroimagem. Né? E como neles algumas coisas são diferentes. Fazer uma pergunta só que desperta a minha curiosidade pessoal. Vamos dizer, há quanto tempo, se é que a gente pode, de alguma forma, diagnosticar isso? Há quanto tempo que o ser humano passou a ter uma visão do cérebro mais precisa? Década de 90. Da década de 90 para cá. Com todos os métodos de imagem, principalmente a ressonância magnética. E a neuroimagem, ela tem um tipo de ressonância que é a ressonância funcional. Ela tem feito diversas testagens para ver como funcionam em determinadas situações, principalmente socialização e o cérebro moral. Certo. Agora, doutora Julieta, me diga uma coisa. O psiquiatra forense Michael Stone, quando ele faz essa escala que vai de 1 a 22, o que ele quis dizer com isso exatamente? Sobre a maldade, esses diversos níveis de maldade do ser humano. Talvez foi uma reflexão, né? Ele é um perito, né? Ele lida especificamente com aquelas pessoas que ultrapassaram o limite do que seria a lei. Sim. Né? Ou roubaram, ou mataram, ou torturaram, ou usaram de requinte de maldade. Normalmente, né? São crimes, isso que eu ia dizer, de violência, né? De grande violência. Né? Normalmente, né? Quando o psicopata chega ao crime, ele chega nos crimes de grande expressão de violência, não é assim? Pelo menos na minha vida profissional foi o que eu encontrei toda a vida. Né? Aí a resposta é outra. Nem todo criminoso é psicopata. Sim. Né? Mas os psicopatas, eles têm requinte de crueldade e algumas coisas incompreensíveis para o ser humano que empatiza e que sente dor. Exatamente. Né? Por aquilo que vocês estão fazendo com os outros. Né? São casos famosos, como aquele da Sharon Tate. Lembra da mulher de Roman Polanski? Sim, sim. Que entraram 5 ou 6 dentro da casa dela e mataram todo mundo. E depois o líder do grupo ainda foi em uma outra casa. E por isso se chama caso Tate LaBianca. Porque o outro fulano, o sobrenome era LaBianca. Sharon Tate morreu e os dois, o casal LaBianca também morreu porque o líder desse grupo decidiu dar um exemplo
para seus seguidores e foi lá e matou com requintes de crueldade um outro casal dentro de uma área nobre de Los Angeles. Certo. Né? E sem se perturbar com aquilo, né? O que mais chamou a atenção é que durante o julgamento as mulheres e alguns dos seguidores dele se mostravam bem debochados. Exatamente. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E pouco empáticos com o sofrimento que infligiram. Ah, com certeza. Julieta, me diga uma coisa. Qual é a relação que existe, se é que existe, entre esses, o que nos Estados Unidos é muito frequente, esses atiradores que matam dezenas de pessoas? É muito comum isso nos Estados Unidos, isso é alguma coisa ligada à própria sociedade americana, não é? A cultura, né? A cultura, sim, quando eu digo a sociedade. Aqui tivemos um. Sim, aqui tivemos um e eu já acho que seria um reflexo, talvez, do cinema, não é? Da televisão, mas eu não é penso próprio que foi da internet. Ou da internet, talvez, né? Esses mecanismos que nós temos hoje de aproximação. É. A Mas você cultura acha americana que permite o uso de armas, né? Sim, mas seria só isso? Você acha que é só isso? Quer dizer, se você for examinar um indivíduo como esse, que entra numa universidade e mata 10, 20, 30 pessoas e não se perturba com aquilo, você acha que é pela facilidade que ele teve de obter a arma? Né? A arma é só isso? Você acha que é só isso? Olha, esse caso específico, Sim. ele era um doente mental. Sim. Estava sem tratamento. E na sua cabeça, ele estava sendo objeto de perseguição de uma série de... Bom, isso aí seria um esquizofrênico, então, né? Seria. Na área da esquizofrenia. E né? estava sem tratamento, um imigrante, estava não sendo acompanhado, ninguém estava supervisionando se ele estava tomando medicação. Sim. Né? No caso do Wellington, aqui em Realengo, Sim. aquela massacre, a mãe dele era moradora de rua. Sim. O pai dele era alcoólatra. A tia dele pegou esse mocinho para criá-lo. Né? Ele já dentro desse colégio onde ele fez o que fez, teria sido objeto de bullying, de assédio moral. Pelas dificuldades que ele já apresentava na adolescência de socialização, de conseguir falar direito com uma menina bonita, Sim. né? E posteriormente o acúmulo de raiva o fez migrar por vários sites de aqueles fundamentalistas, tanto que aquele bilhete dele era um misto de esquizofrenia, né? Com um completo nonsense com a realidade brasileira. Certo. Ele usava até termos, né, fundamentalistas, como se ele fosse muçulmano, né, puro, os impuros. Certo. Né? Nós vamos continuar conversando com a doutora Julieta Guevara no próximo bloco sobre esse problema tão fascinante, né, e tão instigante, vamos dizer assim, da maldade humana. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteira, entrevistando a psiquiatra Julieta Guevara. Doutora Julieta, me diga uma coisa, no bloco anterior nós paramos e uma ideia ficou na minha cabeça, meu cérebro também funciona, né? Então ficou na minha cabeça. Você se referiu ao rapaz aqui do nosso brasileiro que matou inúmeras pessoas, o Wellington, o nome dele. A massacre. Agora eu te pergunto, isso é íncito a ele, a personalidade dele, ou é o resultado de todos aqueles dramas que você colocou, de todos aqueles conflitos que você colocou, ou é a soma das duas coisas? Olha, nele já tinha um caráter desviante na interpretação dos actos dos outros, mas ele próprio não tinha introjetado a lei. Se se permitiu chegar ao ponto de pegar uma arma, ele se aprimorou, alguém ensinou ele a atirar do jeito que atirou. Ele em que mirou, morreu. Né? Eu sinto que houve deliberação, né? Ele sabia muito bem a diferença entre o que era certo e o que não era certo, né? Só que tinha uma confusão enquanto à intencionalidade das pessoas e ele se sentia objeto de uma injustiça fundamental. Agora, tem doente mental que não comete um crime de jeito nenhum porque tem introjetada a lei. Sim. E aí nós entramos na questão de caráter. Sim.
Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que me preocupa muito. É só lembrar aquela história de que em Paris, uma vez, certa vez, abriram a porta do hospício e ninguém notou nada na cidade, não houve diferença nenhuma. O que veio demonstrar que nós convivemos com pessoas... Ficou melhor a cidade. Que nós convivemos com pessoas assim. É verdade mesmo? Há pessoas que têm um comportamento, vamos chamar, eu sei que é impróprio, de normal, e convive com a gente como se fosse uma pessoa qualquer. Aí temos que entrar um pouco nos transtornos de personalidade. Existem transtornos de personalidade paranoide, né? Eles são completamente normais em qualquer questão que não tenha a ver com o objeto de seu delírio, né? Que pode ser qualquer um. Sim. Né? Nós temos doenças como o transtorno delirante persistente que pode criar um processo deliroide tipo... Tem uma síndrome chamada síndrome de Clérambault. Se chama erotomania, por exemplo. Você me dá um bom dia e eu já acho ele está enlouquecido por mim. E começo a assediar você, sim, a lhe perseguir, né? E a interpretar actos como um acto corriqueiro. Você abriu a porta para eu passar. Isso é a realização. Ele está apaixonado por mim. Então, esse tipo de coisa faz perseguidores. Sabe, era um fã da Madonna que entrou dentro da casa dela. Os artistas devem passar muito por isso, né? John Lennon morreu por isso. Exatamente. John Lennon morreu por isso. Aqui, né? E são pessoas perfeitamente normais em outras coisas. Né? Você só se dá conta do que passa na cabeça deles. Uma pessoa que você recebe na sua casa, com quem você convive, não é isso? É um comportamento aparentemente normal, né? Aí tem ou que ver... normal ou social. Eu não gosto dessa palavra de normal. Em psiquiatria, você desculpe a minha ingerência, né? Normal é nada, né? Em psiquiatria. Não, medicina trabalha com a norma. O que é a norma? Uma mediana, 45% para cá, 45% para lá. Quer dizer, temos 90% do que é um rango do que pertence à normalidade. Certo. Né? Só tem 5% nos extremos que seria é uma normalidade desviante. social, não é não? Social, não é? Isso é definição estatística onde a maior parte dos indivíduos pertence. E aí podemos entrar no assunto da psicopatia. Certo. Né? Tem algumas coisas em que o psicopata não foi feito para agregar. Não somos seres sociais. Nós humanos desfrutamos da companhia uns dos outros. Ou precisamos também, né? Precisamos da encantador. companhia. Você vê que todo mundo gosta de encontrar os amigos no fim do dia. Jogar um papo fora. Né? Amigas em um shopping. Não tem nada melhor do que isso. Né? Por exemplo. É verdade. Né? Se encontrar com seus colegas a falar de outros casos, e aquele caso que lhe deu dificuldade, aquelas coisas que você demorou, mas chegou em uma coisa que lhe deixou profundamente orgulhoso. Essas são coisas do cérebro social. Né? E tem um outro cérebro, o cérebro moral, que sabe o que é certo e o que não é certo. O que acontece com o psicopata? Ele não sente do mesmo jeito que todo mundo. As emoções positivas, tipo altruísmo, reciprocidade, lealdade, são um profundo mistério para estas personalidades. Agora, me diga uma coisa, Julieta. Quando esse psiquiatra forense, Michael Stone, criou essa escala de maldade, o que ele quis dizer exatamente com isso, hein? Aí é o que eu te digo que foi produto da reflexão, porque tem aquele que mata, influenciado pelo grupo ou pela aceitação de uma gangue, né? Que são obrigados a fazer algumas vezes crimes hediondos, né? E tem aquele que mata porque para ele matar não é nada demais. Tem outros que têm até satisfação sexual com infligir tortura aos outros. Sim. Algo na cabeça dessas pessoas é completamente desviantes, que são aqueles psicopatas americanos que colecionam crimes de determinada coisa, é um jogo de poder com a polícia, né? Ou com a lei. Serial killer. Os serial killers. Nem todo psicopata é um assassino, né?
né? Tem Potencial. aqueles fulanos que são líderes religiosos. Teve um que matou um monte de gente, eram seus seguidores, né? Marcou um dia e todo mundo se suicidou nessa época. É verdade. Né? Então, por aí você vai vendo que tem algumas personalidades que são completamente Mas, desviantes. Julieta, como é difícil viver, não é? Como é difícil viver. Que coisa incrível. Pô, encantador. Voltando à definição estatística, né? Tem algo no ser humano que faz a vida encantadora. Mas quando são essas personalidades desviantes, aí você mergulha de cara em uma completa ausência de sentido. Nonsense. Nonsense. É isso aí. Né? Eu toda a minha vida passei vendo isso também, sob um outro prisma, né? A área criminal, né? Na área criminal, sob a visão da justiça, né? Mas para se cometer um crime, esse fulano não tem respeito pela vida do outro. Não verdade. tem introjetada a lei. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a doutora Julieta Guevara no próximo bloco sobre esse problema fascinante da violência e do crime. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade a doutora Julieta Guevara, que é uma psiquiatra, enfim, uma pessoa estudiosa nesse tipo de assunto, né, da personalidade humana, das doenças mentais e por aí afora. Eu tenho uma perguntinha que eu quero fazer para você nesse último bloco, é o seguinte. Você acha que os grandes assassinos, os grandes crimes, né, aqueles que realmente chocaram a opinião pública, você acha que o partícipe, quer dizer, aquele que realmente efetivou a violência, ele tem capacidade de arrependimento? Quando se trata de personalidades psicopáticas, eles não chegam a esse nível de arrependimento, né? Tem estudos de neuroimagem, e isso é algo que sempre me interessou, porque o funcionamento cerebral destas personalidades é completamente diferente. Né? Isso começou em um caso histórico lá, da linha do trem americano chamado Phineas Gage. Ele era um moço correto, inserido dentro do seu grupo social, respeitado, ele era responsável pela área de explosivos, e enquanto estava assentando o lugar onde tinha colocado os explosivos com uma barra de ferro, ele tinha virado a barra para cima, a parte da ponta para cima e a parte plana para baixo, estava sentando, soltou uma faísca por esbarrar em uma pedra. A barra entrou por aqui e saiu por aqui. 1800, não morreu, teve uma infecção brutal. E aí, aquele moço que era benquisto, admirado pelos seus colegas, respeitado pelos seus superiores, depositavam a confiança nele, se transformou em alguém que gostava de inferninhos, frequentava lugares escusos, zero responsabilidade, não foi possível manter o seu emprego, foi morar em uma ilha do Caribe, Haiti, se interessou por magia negra, depois morreu vítima do alcoolismo em uma das ruas de New Orleans. O cérebro dele foi muito investigado justamente pela área frontal. A área frontal é o cérebro executivo por excelência. E o percurso da barra lesou exatamente isso, e o que a barra não lesou, a infecção acabou desorganizando. Então, você vê que a personalidade dele, que era um membro da sociedade significativo, se transformou em um marginal. Coitado, né? Tem uma outra coisa. A capacidade de empatia faz o ser humano sentir, de alguma maneira, o que o outro expressa de dor. Você se mobiliza quando vê alguém maltratando uma criança, um bichinho, né? Sua mulher, se está passando dificuldades e você não consegue lhe ajudar, né? Enfim, tem algumas coisas que fazem com que o ser humano se mobilize. Nos psicopatas, não. Você sabe, eu não vou falar nisso, porque senão eu vou fazer a entrevista, e aqui o entrevistado é você. Mas nós aqui pressupomos no direito penal brasileiro a responsabilidade penal assentada sobre a livre
a livre conscientização do que está acontecendo. A pessoa tem que ter a liberdade de saber o que ela está fazendo. Como esse tipo de doente não tem, isso acarreta uma atenuante genérica que implica numa pena menor para o criminoso. Olha que coisa curiosa, sabe disso? É complicado, a gente tem que fazer um esforço danado. Mas se uma personalidade psicopática, ela não discerne o que é correto e o que não é. Ela sabe o que é ruim e o escolhe. Isso é uma e tem prazer em né? infligir dor. Porque a lei fala em plena capacidade de entendimento. Olha só a expressão. Plena capacidade de entendimento. Do que Mas é essas certo personalidades têm plena capacidade de entendimento. Isso aí é uma discussão E nessa interminável. classificação de Michael Stone, ele pega pessoas que participaram de crimes hediondos e que ao longo do tempo, dentro da prisão, tiveram uma transformação outra, né? Esse é diferente de aquele que se lembra dos crimes com prazer. Doutora Guevara, me diga uma coisa. É possível identificar a maldade na criança? É possível, através do exame do comportamento, verificar que aquela criança tem maldade a fim de cometer no futuro um crime? Olha, o transtorno de personalidade define que a personalidade já terá que estar definida e aos 18 anos que isso acontece. Agora, tem transtornos de conduta, que são crianças que maltratam bichos, são claramente dissociais, têm prazer em infligir dor nos coleguinhas, não obedecem regras, né? São bem desagregadores, que é a questão fundamental no ser humano, né? Nós somos agregadores, somos gregários por natureza. Mas você acha que esse tipo de criança evolui naturalmente para um adulto já com essa vocação, vamos dizer assim, pela violência, pelo homicídio, pela prática de um crime? Você acha que é possível identificar? Aí teríamos que ver quem o educa, né? Que oportunidade essa criança teve de que lhe ensinassem um pouco as normas da sociedade e ele de respeitá-las ou segui-las, né? Aí nós temos que ver um pouco o caráter da família, o que é passado para ela, que tipo de educação, porque tem um tipo de educação que também facilita um pouco a isenção de responsabilidade e coloca a criança no lugar que não é o dela. Criança é criança. E aí, meu filho, decide você. Ele tem cabeça para isso? Não, é o adulto que está passando. Qual é a nossa função na vida de nossos filhos? Não é educá-los? E eles são colocados no lugar de reis. Uma redoma. Né? A criança não tem cabeça para isso, você tem que educá-lo. Doutora Julieta, me diga uma coisa. Evidentemente que houve um progresso muito grande na área da farmacologia, né? Quer dizer, medicamentos que hoje tratam de doenças mentais. Mas o choque elétrico ainda é utilizado em certos casos? Sim. A eletroconvulsoterapia, que é o nome técnico, né? Ele é um excelente tratamento Ainda é um excelente tratamento em certos casos? Olha, enquanto a técnica se modificou completamente. Completamente. Aquilo é muito traumatizante, né? Para quem faz, para quem indica, para a família, né? É muito traumatizante, né? Não, traumatizante é a doença. Acha que é mais do que o... A doença deteriora, assistir a seu familiar que nada faz, ele retornar a seu funcionamento 100%. Quadros resistentes infligem muita dor. Aí, o eletrochoque, às vezes com 12 sessões, você consegue restituir essa pessoa a um funcionamento... Plenamente? Pleno. Pleno. Excelente tratamento. Quer dizer, então ainda é um tratamento válido. Tem quadros estuporosos. A pessoa chega assim se alimentar porque acha que tem veneno na comida, né? Você faz 3 aplicações, a pessoa abre os olhos e te pede um prato de comida. Muito bem. Estamos chegando ao final. Quero agradecer muito penhoradamente a sua visita aqui no nosso programa, aos nossos telespectadores. E eu tenho certeza que eles não se perturbaram com o seu portunhol. Tenho certeza absoluta. Tomara que tenha seu entendido portunhol é da melhor qualidade. Então, muito obrigado por ter vindo. E há uma pergunta aqui de um telespectador, dirigida a mim, mas eu vou transmitir para você.
Praticamente Se eu puder impossível. responder. Mas você vai, não, com toda certeza. Olha aqui. Acesse o nosso site, hein? www.jsemfronteiras.com.br. A propósito do telespectador, o senhor Rafael Lima, me dirige uma questão, me coloca uma questão, que é a seguinte. Ele diz que assistiu o ladrão chorar após ser preso pela polícia. E ele quer saber se essa manifestação é legítima, se demonstra arrependimento ou é apenas um recurso utilizado pelo indivíduo. O que você acha? Ele pode estar com um sentimento de fragilização, mas o motivo pelo qual ele chora pode ser não o mesmo motivo pelo qual nosso telespectador choraria, né? Sim. E ele pode estar se sentindo de alguma maneira injustiçado pelo cinegrafista, Sim. que se dirigiu especificamente a ele. Ele pode estar se sentindo de alguma maneira exposto, né? Certo. O criminoso, se já escolheu a via do crime, ele não tem muito respeito nem pelo bem alheio, nem pela vida alheia. Sim. Vamos dizer que é um traficante, né? Dinheiro de qualquer origem é bem-vinda e está acima até da questão moral dele. Ele pode estar chorando aí por um motivo próprio. Não necessariamente quer dizer que o telespectador se mobiliza por algum motivo dele de empatia. Muito bem. E o criminoso não. Muito bem, muito obrigado, doutora Julieta, pela sua participação, mais uma vez, aliás, né? Obrigada a você. Muito bem, torna-te aquilo que és. Friedrich Nietzsche. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.